Olá, meu nome é Ingrid e hoje, juntamente com meu grupo, composto pela Anne, Caroline e a Beatriz, nós iremos apresentar um panorama geral de assuntos importantes da bioquímica estrutural. De início, eu achei interessante falarmos do que somos feitos. Nós somos feitos de átomos, e tanto os microelementos quanto os macroelementos, que são os formadores das moléculas que encontramos nas nossas células, eles são abundantes no universo. Mas não é apenas um amontoado de elementos. Existe uma precisão, ou seja, uma resolução. E quando falamos de resolução atômica, significa que conseguimos saber a posição tridimensional. E essa posição tridimensional se refere a cada átomo no espaço, sem que haja uma sobreposição com a posição do outro átomo, algo que é estudado na biologia estrutural. Entretanto, a biologia estrutural vai além de medidas. A importância se encontra no motivo de cada átomo estar no seu local exato, como, por exemplo, nessa hemoglobina. Também se avalia as consequências da posição daquele átomo. E com isso, precisamos entender como funciona a ligação química e o impacto da distribuição dos orbitais ao redor do núcleo atômico, já que é essa distribuição que posiciona os átomos um em relação ao outro devido às ligações covalentes. Os orbitais atômicos são representações das equações de mecânicas quânticas que descrevem a probabilidade de localizarmos um elétron em uma região específica ao redor do núcleo. E essas probabilidades de localização vêm de informações sobre as forças relativas das ligações químicas, bem como os seus ângulos, a liberdade de rotação ou não, e o número de arranjos espaciais possíveis com átomos de outros elementos. Aqui temos o caso do carbono, onde a sobreposição de um orbital s e três orbitais com componentes em x, y e z, criando a hibridização sp3, que é encontrada quando temos um carbono ligado a 4 átomos de substituintes. Carbono e os 4 átomos de substituintes. Deste modo, a distribuição eletrônica vai determinar que os átomos substituintes fiquem distribuídos de forma tetaédrica ao redor do átomo de carbono, com ângulo de ligação química de 109,47 graus entre os substituintes. E a ligação simples entre o carbono e o substituinte pode rotacionar sobre seu próprio eixo, sendo esta a ligação simples chamada de sigma. A segunda forma de rotação encontrada no átomo de carbono é a hibridização sp2. Neste tipo de hibridização, além de um orbital estar sendo compartilhado a partir de ligação simples com outros substituintes, há também a formação de um conjunto de orbitais chamados de π, além do sigma, fazendo com que se forme uma dupla ligação entre o carbono e o outro substituinte. Essa ligação, por ter essa distribuição eletrônica, será uma ligação que não rotaciona sobre o seu próprio eixo, colocando os substituintes ligados ao carbono por ligação simples em um mesmo plano, sendo a ligação dupla chamada de sigma-π. A dupla ligação pode fazer o efeito de ressonância. Significa que não sabemos exatamente onde está ocorrendo o conjunto de orbitais π, quando há uma dupla ligação próxima a uma ligação simples. Um exemplo é o anel aromático. Nesse caso, em que não temos certeza do local onde está ocorrendo as duplas ligações, mas que, na verdade, elas estão ressonando por todos os carbonos envolvidos na montagem do anel.
Bom, aqui é a Beatriz Moutinho e dando continuidade à apresentação, eu vou estar falando sobre a quiralidade, que é um fenômeno muito importante e resultado das ligações químicas e das interações entre moléculas. Começando com uma definição bem geral, a quiralidade é um fenômeno que descreve objetos na natureza em que não é possível a sobreposição de sua imagem espelhada. Ou seja, é uma definição bem literal. Quando colocamos um objeto em frente a um espelho, quando observa-se que sua imagem especular não é possível de ser sobreposta a esse objeto, isso então é chamado de quiralidade. É uma propriedade geométrica importante para vários ramos da ciência, como a matemática, a genética, a química e a bioquímica. Sendo assim, todos os objetos na natureza podem ser ditos como quiral ou aquiral. Essa imagem, né, como exemplo para explicar esse fenômeno, temos uma borboleta e uma mão humana. E quando traçamos um plano de simetria em ambos, observa-se que na borboleta ambos os lados são iguais, ou seja, ela é simétrica. E quando ela é colocada em frente a um espelho, observa-se que o objeto e a sua imagem especular podem ser sobrepostos harmoniosamente. Quando analisamos a mão humana, observa-se que ambos os lados são diferentes, ou seja, é um objeto assimétrico. E quando uma mão esquerda é colocada em frente a um espelho, a sua imagem refletida é uma mão direita, e nesse caso, observa-se que o objeto e a sua imagem especular não podem ser sobrepostos harmoniosamente, ou seja, esse seria um exemplo de objeto quiral. Quando falamos de quiralidade na química, é a mesma ideia, porém aplicada a moléculas. Então, um composto é dito como quiral quando a sua imagem especular não for possível de ser superponível, como nesse exemplo aqui. E uma forma muito comum de quiralidade é quando temos um carbono quiral ligado a quatro diferentes componentes, como nesse exemplo, temos o carbono quiral ligado a um flúor, a um cloro, a um bromo e a um hidrogênio. Nesse caso, chamamos esse carbono de carbono quiral. E ele vai ser o átomo do carbono, ele vai ser o átomo carbono que será o centro estereogênico ou o centro assimétrico da molécula, ou seja, vai ser o centro que vai dividir as moléculas em seus dois lados assimétricos, quando traçamos um plano de simetria. E as duas moléculas podem existir em dois arranjos espaciais diferentes, que serão denominados estereoisômeros. E cada estereoisômero terá propriedades físico-químicas diferentes. E, nesse caso, como ambos os estereoisômeros não podem se sobrepor, eles então são chamados de enantiômeros. Observe que ambas as moléculas possuem a mesma estrutura. Ambas são compostas por um carbono quiral ligado a um flúor, a um cloro, a um bromo e um hidrogênio. O que diferencia esse par é a sua distribuição espacial. Além disso, um outro fenômeno que pode ocorrer com a quiralidade é a isomeria óptica, que é quando ambas as configurações ambas diferentes, desculpa, é quando as duas diferentes configurações da mesma molécula desviam um plano polarizado da luz para um lado diferente. Por exemplo, quando temos um isômero que desvia a luz para a esquerda, ele é chamado de levógera. Quando temos um isômero que desvia a luz para a direita, ele é chamado de destrógera. Como exemplo, temos o butanol, que é uma molécula composta por um carbono quiral. E, né, ela possui seus dois enantiômeros. Um deles é o D2-butanol. Esse D é de destrógeno, o que significa que esse isômero aqui desvia o plano polarizado da luz para a direita. Por outro lado, temos o outro enantiômero, que é o L2-butanol. E esse L é de levógeno, que significa que esse isômero desvia a luz para a esquerda. Bem, a tragédia da talidomida é um bom exemplo para mostrar como uma pequena diferença na distribuição espacial de uma molécula pode ter um efeito muito significativo, principalmente quando aplicado a um sistema biológico, como por exemplo o corpo humano. Então, a talidomida, ela foi descoberta em 53, né, por um cientista alemão, porém só em 57 foi comprovado o seu eficiente uso como sedativo e hipnótico. Sendo assim, esse composto foi inicialmente usado para tratar a insônia, mas ela começou a fazer muito sucesso, sendo amplamente divulgada e comercializada ao redor do mundo. Até que em 58,
foi sugerido que era seguro o seu uso por gestantes. Então, resumindo a história, nas décadas de 50 e 60, muitas mulheres grávidas usavam, ao redor do mundo, usavam a talidomida para tratar sintomas da gravidez, tais como as náuseas. Só o que não se sabia era que a talidomida tinha um efeito teratogênico, ou seja, o composto era capaz de atravessar a barreira placentária e afetar o desenvolvimento dos fetos. E isso marcou uma geração de bebês que nasceram com terríveis deformações, tanto em seus membros quanto em seus órgãos, marcando, né, então, o que foi conhecida como a tragédia da talidomida. Mas o que isso tudo tem a ver com carbono quiral e isomeria? Bem, a talidomida ela é um composto do tipo isoindole, piperidinil, que tem um carbono quiral, que é esse carbono aqui ligado a esse nitrogênio. E esse carbono quiral, ele vai unir o anel piperidinil com o anel isoindole. E como ele é um carbono quiral, então nós já sabemos que essa molécula vai possuir dois enantiômeros. Um deles vai ser a R-talidomida, que será o enantiômero, né, que desvia a luz no sentido horário e que no sistema biológico, né, nesse caso no corpo humano, possuía de fato o efeito sedativo no qual o medicamento era proposto. Porém, a sua outra configuração molecular, o enantiômero S-talidomida, era o que possuía o efeito teratogênico. Ou seja, esse exemplo aqui é só para mostrar como que uma diferença na distribuição espacial de uma mesma molécula pode ter um efeito muito significativo, principalmente dentro de um sistema biológico. Então, isso aqui é para mostrar, é só para exemplificar como que é importante nós, né, cientistas, estudarmos a fundo tudo, né, que envolve interações entre moléculas, desde suas ligações até suas estruturas e também a sua distribuição espacial. Olá, meu nome é Anne Caroline e eu vou falar sobre interações moleculares. Bem, existem dois tipos, né, de forças moleculares. Tem a força intramolecular e a força intermolecular. Qual a diferença entre elas? A força intramolecular é a força, né, existente entre as moléculas. Força de ligação, como a iônica, covalente ou metálica. Elas são relativamente mais fortes e têm maior energia e determinam as propriedades químicas da molécula. Diferente das forças intermoleculares, que elas não são fortes como as covalentes, elas são fracas, bem mais fracas. Também está relacionada às forças de van der Waals. Por ser mais fraca, possui menor energia, né? Energia de ligação, para quebrar a ligação. E essa força determina diversas propriedades físicas, como mudança do estado físico, tensão superficial, viscosidade, capilaridade e etc. Então, essas forças são diferentes e nós vamos dar um destaque sobre as forças intermoleculares, principalmente as de van der Waals. Na célula, nas funções orgânicas, né, nós temos alguns tipos de interações, né, que não são covalentes, que são as interações intermoleculares, relativamente fracas. Dentre elas temos as ligações de hidrogênio, interações iônicas, interações hidrofóbicas e interações de van der Waals. E dentro das interações de van der Waals nós temos outras, como de polo induzido e forças de Landau. Então, primeiro, as ligações de hidrogênio. Ela é formada entre grupos neutros e ligações peptídicas. Nas ligações de hidrogênio, principalmente na água, né, nós podemos observar uma ligação relativamente fraca entre o hidrogênio, porque ligações de hidrogênio então, tem a ver com hidrogênio. Então, ligações entre hidrogênio, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, ou hidrogênio e o flúor. Esse tipo de ligação também, né, fraca, não covalente. As ligações de hidrogênio é um tipo de interação de polo-dipolo. E ela
acontece devido à diferença de eletronegatividade, né, entre o hidrogênio, no caso, e o oxigênio. É um tipo de interação. Nós também temos, né, interações iônicas, que elas são mais fracas, que não é covalente, que seria a interação de atração e repulsão, né, dos elétrons. Temos interações hidrofóbicas, que tem a ver com a água e a presença de materiais hidrofílicos na água, que através dessas interações acontece, né, uma conformação que a parte polar tenta se isolar da parte apolar, formando estruturas, né, de micelas, como, por exemplo, se pegar o óleo na água, aquele óleo, aquela parte apolar, né, vai se juntar, né, se isolando da parte polar, formando, né, as estruturas de micela. Também temos as interações de van der Waals, que são interações de força de natureza eletrostática, que existem entre dois átomos, quando essas duas moléculas elas se interagem, se aproximam, né? Mas só que seus orbitais já estão saturados, né? Então, de certa forma, elas interagem entre si, formando esse tipo de força de van der Waals. E essas diversas interações fracas, elas são cruciais para diversas estruturas e funções de macromoléculas, como, por exemplo, de proteínas. Algumas dessas interações são responsáveis pela manutenção de estrutura, né, de proteínas, estruturas secundárias, como alfa-hélice, folha beta, como também as interações de van der Waals. E essas estruturas também são essas interações, né, intermoleculares também são importantes para diversas outras estruturas, como a estabilidade, né, do DNA, e tem diversas funções biológicas importantes para a manutenção, né, e a interação entre macromoléculas que não são de natureza covalente. Você tem interação entre duas moléculas de forma fraca, mas super importante, e que ditam diversas funções das células. Aqui, por exemplo, nós temos uma célula, né? E esse tipo de interação fraca intermolecular, ela está presente principalmente nos complexos supramoleculares, como a membrana, ribossomos, parede celular, cromatina. Então, elas vão fazer, né, a interação entre essas partes, né, da célula. Também estão presentes, né, em macromoléculas, nas estruturas de proteína, só que principalmente nos complexos supramoleculares, que é onde não ocorre onde não ocorre a ligações covalentes, né? São as ligações intermoleculares. E aqui eu trouxe, né, os tipos de interações intermoleculares, que seria íon dipolo. Nesse tipo de interação, a molécula, ela vai ter a sua carga e o íon vai ter a carga dele. Então, essa diferença de cargas vai impulsionar uma atração devido à diferença de cargas. Se o íon
a positivo e a carga da molécula ela está mais negativa, então aquilo vai criar uma interação, né, íon-dipolo, porque a molécula ela pode ter uma parte que é tanto positiva quanto negativa, formando um dipolo, no caso aqui. Então, se nós temos um pedaço que é positivo, outro pedaço negativo, e um pedaço negativo, outro positivo, então a parte positiva vai se atrair com a negativa, e a parte negativa vai atrair com a parte positiva, formando uma ligação também, né, de polo-dipolo, que é uma interação que ocorre entre moléculas polares com moléculas polares. Vocês podem ver que também é baixa energia, essas daqui são de menores energia. Também tem a ligação de hidrogênio, né, que também ocorre, que é um tipo de ligação é um tipo de ligação de polo-dipolo. E também tem íon dipolo induzido, tem dipolo induzido dipolo e as forças de dispersão de Landau. No dipolo induzido por dipolo, cadê dipolo induzido por dipolo? Acontece, né, a interação entre uma molécula polar interagindo com uma molécula apolar, através, né, da distribuição de carga ao redor da molécula. Essa distribuição vai acontecer, né, a interação entre a parte polar com a parte apolar da molécula, induzindo um dipolo em uma molécula apolar. E as forças de dispersão de Landau ocorre com moléculas não polares que são unidas. Então, todas essas forças aqui, elas estão relacionadas com forças de natureza eletrostáticas, onde existe a interação, né, entre os átomos através da distribuição de carga ao redor do átomo. E essas forças são fracas, né? E é isso. E aqui aqui tem um modelo de representação, onde tem representação molecular, né, plano. Aqui também tem outra representação, né, estrutural. E nesse daqui, eu achei importante frisar esse modelo de representação, né, que é o modelo de representação de Van der Waals. E ele é importante porque ele representa exatamente o tamanho real das interações e o tamanho real dos átomos, né? No caso, o tamanho real dos átomos, comparado com o modelo representado pela figura aqui, né? Porque aqui os átomos eles não estão com seu tamanho correto, digamos assim. Então, representação por modelo de Van der Waals é uma representação mais fidedigna sobre o tamanho assim dos átomos e das interações. Aqui é só uma representação, né, de tamanho de ligações. Aqui tem ligações de hidrogênio e tal, e a angulação das ligações. E aqui uma representação de polaridade também, que aqui a molécula está mais negativa, mais positiva, mais neutra,
E nessas ligações intermoleculares é justamente, né, a parte mais positiva da molécula que interage com a outra parte mais negativa, formando, né, as interações. E também, né, aqui podemos ver o aumento da eletronegatividade, né, que é responsável principalmente pelas ligações de hidrogênio, que aqui tem nitrogênio, oxigênio e o flúor, né, que eles são mais eletronegativos, e essa diferença de eletronegatividade com o hidrogênio é o fator crucial, né, para a ligação. E